Olá, alunos e alunas, aqui é o professor Israel Seric e nessa videoaula nós trabalharemos aquele tema tão importante para a formação do pedagogo, que é a gestão educacional. E a respeito desse tema maior, nós iremos focar em um aspecto muito importante que nos habilitará para a formação, para o trabalho dentro da gestão educacional ou na gestão escolar, propriamente dito, estabelecendo, apontando para vocês os princípios e características dos diferentes tipos de gestão. E aí, então, essa nossa aula está baseada no texto de Guimarães, a qual versa sobre essa temática tão importante para a formação do pedagogo. Como vimos na aula anterior, esse desenvolvimento desse conteúdo tem como finalidade que você, aluno, possa reconhecer o conceito de gestão escolar, que você, meu aluno, minha aluna, possa diferenciar os tipos de gestão escolar e também identificar a importância da gestão democrática como instrumento de qualidade social na educação básica. E aí, então, no desenvolvimento de nossa aula, nós falamos que existe uma diferença entre gestão democrática e a administração autoritária. A administração autoritária ela é focada na ação individual, na ausência do diálogo e na hierarquia rígida, e a gestão democrática ela aponta para uma ação coletiva, para o diálogo, para a atitude de se evitar a distância hierárquica e essa gestão democrática ela tem uma visão de conjunto. A partir daí, então, nós apresentamos para vocês, nas aulas anteriores, a ideia do que seria uma gestão escolar técnico-científica, e nós falamos que os princípios que regem essa gestão escolar são a racionalização e a hierarquização. E as características eram, ou são, a divisão técnica das funções de trabalho, o poder está centralizado nas mãos do diretor da escola, a comunicação ela é realizada de forma verticalizada e nesse tipo de gestão escolar, o mais importante são as interações pessoais, as quais são desenvolvidas a partir de elementos puramente burocráticos, técnicos e hierárquicos. Após isso, nós falamos sobre a gestão escolar autogestionária. Quais os princípios que regem essa gestão? A autogestão e a descentralização. E quais eram as características, ou quais são as características? Nós vimos a autogestão, as funções não são exercidas unicamente por uma pessoa, mas sim alternada entre os sujeitos, e, por fim, valoriza-se mais as relações pessoais do que as tarefas burocráticas. Após a explicação sobre esse tipo de gestão, fomos para a gestão escolar interpretativa. E nós vimos que nesse tipo de gestão escolar, o princípio da subjetividade dirige todo o processo administrativo ou gestionário. E também nós vimos que as características que pertencem a esse tipo de gestão escolar são o ato do gestor dedicar-se à importância e à ação que organiza, mais do que o ato de organizar propriamente dito, e também destaca-se pelas práticas compartilhadas. E a partir daí, então, nós começamos a desenvolver algumas reflexões pertinentes àquele tipo de gestão chamado a gestão escolar democrática participativa. Esse tipo de gestão escolar, dada a sua importância, dada a sua relevância apontada pela LDB, penso que merece uma aula em específico para que você, meu aluno, você que está no curso de pedagogia, a você que já é egresso do curso, você que já está no sistema escolar, para você rever os conceitos, repensar também sobre esse princípio ou esse tipo de gestão, para que, estando você aluno em um processo de formação, ou estando você já professor ou trabalhador da educação, já na ativa, trabalhando com essa possibilidade de gerir uma escola,
que você possa relembrar alguns conceitos relevantes a esse tipo de gestão escolar. E aí, então, nós vamos, a partir daí, desenvolver a explicação sobre esse tipo de gestão escolar. E aí nós vamos indicar para vocês agora quais são os princípios norteadores da gestão escolar democrática participativa. O primeiro princípio norteador é a participação. A participação significa que, nesse tipo de gestão, valoriza-se a intervenção, valoriza-se a integração, valoriza-se o direito que o outro tem, enquanto colega de trabalho, de apontar para o gestor, apontar para o colega que pertence à mesma estrutura educacional, possíveis caminhos de solução de determinadas situações conflitivas, por exemplo, no sistema escolar ou na escola propriamente dita. A participação aqui que nós nos referimos é a participação da coletividade. Não é simplesmente a participação daquele ou daquela funcionária que está sob a responsabilidade específica e hierárquica, a pessoa que está na responsabilidade institucional de gerir a escola. Essa participação aponta para o direito e a necessidade do gestor, do professor, do coordenador pedagógico, das meninas que estão trabalhando com a merenda escolar, daquele nosso colega que está na escola trabalhando conosco, que pertence à equipe e que pode estar nos auxiliando lá no portão da escola, mediando, visibilizando a entrada e a saída segura das pessoas no espaço escolar. Essa participação implica dizer que, dentro da gestão escolar democrática participativa, o valor ao outro, o interesse para que o outro efetivamente ele também conduza o destino do sistema escolar ou da instituição escolar se faz presente. A outra questão também que se afirma enquanto princípio é o princípio da coletividade. O princípio da coletividade que se diz não é de grupos isolados. A coletividade implica dizer que, embora nós venhamos a reconhecer que na estrutura escolar existam grupos que se alinham em interesses e em funções, mas esses interesses particulares de determinado grupo da escola ou de determinados grupos que assumem funções distintas na escola não podem ser maiores do que a ideia de uma coletividade que deve trabalhar em conjunto em prol de um objetivo maior, que é o desenvolvimento do melhor sistema educacional possível para as nossas crianças. Portanto, esse princípio da coletividade visibiliza os professores enquanto grupo de pessoas que possuem a mesma função na escola. De repente, outro grupo, as companheiras de trabalho, as colegas de trabalho que, em específico, trabalham com a merenda, que é um outro grupo, que também tem outras demandas, outros interesses, outros conflitos, outras necessidades. E nós temos um outro grupo, de repente, aquele grupo que trabalha também na escola, que faz parte da estrutura escolar, e que esse grupo é responsável pela manutenção, pela limpeza, pela organização da estrutura escolar, para viabilizar o melhor clima, um clima mais favorável para se desenvolver o processo ensino-aprendizagem. Essas pessoas também, elas têm interesses em comum, eles têm questões a serem resolvidas entre elas no que toca à gestão do trabalho que realizam. Nós também temos outro grupo, daqueles que estão na secretaria, ou que trabalham com as questões burocráticas da escola, estabelecendo relatório, digitando documentos, levantando dados estatísticos para apresentar tanto para o gestor, para a gestora, como também para a Secretaria Estadual ou Municipal de Educação. Essas pessoas que trabalham no setor administrativo também têm demandas, têm necessidades, têm características, têm trabalhos específicos, têm situações por serem resolvidas. É uma classe que pode apresentar
no sistema escolar as suas próprias demandas a serem resolvidas em uma reunião. E aí nós temos também os coordenadores pedagógicos, aqueles que estão de manhã, à tarde, à noite, trabalhando no mesmo espaço físico. E que esses também trabalhadores da educação também têm as suas demandas, também têm as suas necessidades. Então, quando nós falamos de uma gestão escolar democrática, participativa, e quando nós falamos sobre a coletividade, nós não estamos querendo dizer, a partir desse tipo de gestão escolar, de que os grupos, em particular, eles devem ser suprimidos pela ideia da totalidade. O tipo de gestão escolar democrático participativo não é isso. Pelo contrário, é a afirmação de cada um desses grupos, é a afirmação de cada um desses blocos, é a percepção de cada um deles, da utilidade deles, da importância deles dentro do espaço escolar, dentro do sistema escolar, somado-se a isto a ideia de que, embora esses grupos, ou entendo esses grupos, as suas demandas, as suas necessidades, os seus conflitos, os seus trabalhos, as suas funções particulares, estes grupos não precisam, em separado, resolver todas as suas demandas. Existe um princípio da coletividade que pode contribuir para que determinadas demandas, determinadas situações conflituosas, determinadas questões administrativas, determinadas questões pedagógicas possam ser resolvidas a partir de uma reunião na qual todos os grupos podem apresentar as suas questões por serem resolvidas e na coletividade, todos que pertencem ao mesmo sistema educacional, ao mesmo grupo escolar, poderão, então, debater, discutir e buscar soluções, tanto para o seu grupo em particular, como também para o grupo dos outros colegas que estão na mesma unidade educacional. A coletividade, portanto, como já lhes disse, não é a negação das peculiaridades de cada grupo, mas é a afirmação categórica que cada grupo pode ter o auxílio e pode ter a participação da coletividade para a solução de seus problemas particulares ou de categoria. Portanto, quando nós falamos, então, dessa gestão escolar democrática participativa, nós estamos afirmando a força, o poder, a sabedoria de uma coletividade que pode abraçar as necessidades dos colegas ou do grupo de colegas e apontar para estes possíveis soluções. Portanto, quando nós falamos dessa gestão escolar democrática participativa, nós estamos apontando para a ideia de que todos nós, na escola, embora em funções diferentes, nós estamos realizando a mesma missão, o mesmo trabalho, e, portanto, todos nós temos alguma contribuição positiva a dar neste processo. Basta que cada pessoa, por um pouco, se distancie por um pouco dos seus interesses particulares, os interesses particulares do seu grupo, e possa contemplar a necessidade maior, que é o estabelecimento de uma boa e eficaz estrutura educacional para os nossos alunos. E depois, o outro princípio é o princípio da descentralização. O princípio da descentralização significa que o gestor ele não pode tomar para si todas as responsabilidades, certo? O gestor ele tem sobre si a responsabilidade de conduzir o processo, de apontar caminhos. É ele que deve ser o elemento que deve conduzir todos os demais processos ou microprocessos de gestão que ocorrem na sala de aula, na cozinha, na secretaria e outros espaços que a estrutura escolar apresenta para os professores e para o gestor. Ele estar à frente, mas não quer dizer que ele faz tudo, e nem deve fazer tudo, porque ele não dará conta de todas as demandas da escola.
e é porque ele não dará conta, como diz os goianos, é que ele deve, então, delegar responsabilidades, delegar autoridade, apontar quem pode e quem não pode fazer as atividades dentro de princípios técnicos, dentro de princípios administrativos, considerando qual pessoa seria, ou qual grupo ou pessoa teria as melhores condições, as capacidades, as habilidades, as competências e os conhecimentos para ajudar esse gestor a desenvolver determinado trabalho. Então, a partir daí, vem um teórico goiano, que está entre nós, né, que é Libânio, e ele vai dizer que, segundo se pode perceber, esse tipo de gestão tem como característica a tomada de decisão a partir de uma organização coletiva, como nós falamos anteriormente, respeitando os objetivos comuns assumidos por todos. Veja, os objetivos comuns que ele fala, e é interessante perceber, é que são aqueles objetivos que o grupo escolar, juntamente com a comunidade escolar, estabeleceu como metas a serem alcançadas por aquela escola. Né? Então, é a partir daí que a coletividade vai trabalhar, considerando que existem objetivos comuns, que as ideias, que os projetos não são necessariamente o projeto, o plano do diretor da escola. Ocorreu um diálogo, ocorreu uma problematização, existiu uma reunião que viabilizou que todos tivessem vez e voz para apontar as necessidades, os caminhos e os objetivos da escola. Ou seja, continua Libânio, ou seja, a gestão democrática da escola defende a implantação de mecanismos de descentralização administrativa, financeira e pedagógica, sendo sustentada pela eleição para dirigente escolar, a atuação efetiva do conselho escolar e a autonomia da escola, em que cada escola atenderá às necessidades de sua comunidade escolar. E observe o que Libânio aponta é que todo esse sistema de gestão, que tem como finalidade oportunizar a participação da coletividade, descentralizando o poder, né? Esse modo de gerir a escola tem como finalidade suprir as necessidades da comunidade escolar. Ou seja, tornar a escola um ponto de referência para a comunidade. E não simplesmente ser uma estrutura estabelecida ou construída ou constituída tão somente de cimento, tijolos e assim por diante. A escola, a partir desse tipo de gestão, se torna uma referência, um ponto referencial para a comunidade escolar. E, a partir daí, a nossa autora vai elencar 3 características desse tipo de gestão escolar. A primeira diz que é a descentralização. E a descentralização, como nós vimos anteriormente, implica que as decisões e as ações de gestão são construídas e implementadas de forma não hierarquizada. Quando se diz de modo não hierarquizado, o apontamento é que o gestor não é visto como sendo aquele que está assentado sobre o alto e sublime trono, que possui toda a autoridade do céu e na terra, e que do seu trono de glória vai dizendo para os seus subordinados o que eles podem e o que eles não podem fazer. É claro que nós precisamos admitir, e com constrangimento, que existem pessoas que tomam para si esse papel. Existem pessoas que estão no sistema escolar, certo? Na função de gestores, e que pensam que a função delas é carregar nas costas todas as atividades, todas as funções, e que compete a essa pessoa apenas mandar as pessoas realizarem. Ela mesma estabelece metas, ela mesma estabelece objetivos, ela mesma estabelece os caminhos solitariamente lá na sua sala, e tão somente vai mandando e-mail, ou vai chamando para um monólogo e vai dizendo o que deve ser feito, certo? Mas essa descentralização, enquanto característica da gestão escolar democrática participativa, implica numa construção
implica numa tomada de decisão na qual o gestor ele se apresenta como um dos elementos importantes no processo de desenvolvimento de um sistema educacional, levando em consideração duas dimensões, a participação e a transparência. A participação nós já vimos, né? Que significa que o gestor ele pode delegar responsabilidades, ele pode delegar autoridade, ele pode chamar um professor para que o professor seja aquele que vai iniciar uma reunião de pais e mestres. Ele pode delegar a responsabilidade para que a coordenadora pedagógica dê uma palavra de reflexão para os professores em determinadas reuniões. Esse gestor ele pode conhecer o seu grupo escolar, né, a sua equipe, e pode perceber que lá na equipe escolar tem uma merendeira, uma pessoa que trabalha, elaborando e preparando o alimento, mas que tem uma preparação pedagógica, tem a pedagogia, fez uma pós-graduação, é uma pessoa qualificada, preparada, que tem algo para dar para a equipe, falar algo, quer seja para a equipe da escola, como para os pais. Então, esse gestor, ele pode descentralizar o seu poder e dizer assim, bem, quem deveria dar uma palavra para os pais seria eu, de repente, né, idealmente, né, segundo essa pessoa poderia pensar, mas ela pode dizer, mas eu vou delegar essa responsabilidade, essa autoridade, essa oportunidade para fulana de tal que eu percebo que ela tem condições. Isso, além de descentralizar o poder, isso vai valorizar todas as pessoas que trabalham no mesmo espaço. E isso vai surtir um sentimento de coletividade, de proximidade e de valorização dos colegas. E é por isso que, na medida em que você descentraliza o poder, você oportuniza a participação. E quando você oportuniza a participação, qualidades se apresentam. Virtudes são evidenciadas. Competências são notadas. E aí o próprio gestor ele vai começar a perceber quão rica é a sua equipe e com quem ele pode contar para determinados trabalhos, porque possui aquelas habilidades e competências e conhecimento, e quais pessoas podem realizar aquele outro trabalho, assumir aquela outra função. E aqui, dentro dessa descentralização, um outro tópico que a nossa autora coloca é a transparência. A transparência que nós falamos aqui, gente, é aquele olho no olho, é aquela mão firme, certo? Que o gestor deve ter. E que se você não tem, meu aluno, minha aluna, você tem que desenvolver essa capacidade, essa habilidade, na verdade, é uma atitude. O gestor ele tem que ter conhecimento, habilidades, competências e atitudes. A atitude de ser transparente, a atitude de apertar a mão com firmeza, sem esmagar a mão das pessoas, né, é importante. E aí vamos lembrar o seguinte, dentro daquele princípio de que o corpo fala. Uma pessoa que estende a mão para você e aperta a mão e mostra e olha muito no olho, essa pessoa ela está querendo mostrar para você a autoridade que manda e que tem muita segurança. Evite isso. Ninguém precisa de alguém para apertar a mão demasiadamente do outro e para mostrar que tem autoridade e segurança. Ninguém mostra segurança desta maneira. Aliás, pode-se até afirmar que, em certas circunstâncias, apertar a mão de uma pessoa muito firme, olhando nos olhos, pode ser um indício de que essa pessoa é muito insegura e está utilizando dessa linguagem corporal pensada, maquiada, para poder dizer que está bem. E também nós não precisamos daquela mão, como é que eu vou dizer? Sabe aquela mão, permita-me dizer aqui nessa videoaula, aquela mão de nojo, aquela mão escorregadia, aquela mão suada, quando você vai pegar alguém na mão da pessoa e parece que a pessoa está lá fisicamente, mas não está emocionalmente. Então, o gestor também tem que evitar isso. Por quê? Porque o gestor ele não pode nem demonstrar o autoritarismo de uma mão que esmaga
E também não pode também apontar para um sentimento ou para uma atitude de indiferença ou de fragilidade, ou de incompetência, ou de distanciamento, no simples ato de estender a mão, aquela mão frágil, aquela mão fraca. Nenhuma coisa, nem outra. Seja transparente, olhe nos olhos, sorria para as pessoas, seja cândido, seja amoroso, seja respeitoso, aperte a mão da pessoa que está, né? Dê um bom dia, certo? Porque a partir dessas atitudes livres, abertas, espontâneas, as pessoas que trabalham com você vão perceber que uma das suas características é a sua autenticidade, é a sua transparência, a sua verdade, a sua verdade. Ou seja, você está lá como você é. Você não está falseando. Você não está escolhendo palavras de uma maneira ardilosa para poder convencer o outro. Você efetivamente está lá na totalidade do seu ser, buscando que naquele diálogo você possa conquistar o seu colega. O outro elemento que nós precisamos colocar aqui, gente, é a participação. A participação pressupõe o envolvimento da comunidade escolar interna e externa. Interna, os professores, os estudantes, os funcionários, os pais, os responsáveis. E da comunidade externa, o entorno da escola, que são as associações e conselhos. E isso é importante você perceber, porque o gestor ele não tem somente a comunidade, a comunidade interna para lhe ajudar. O gestor ele pode olhar para além dos muros da escola e pode ver os pais e as mães, as instituições, o mercado, o comércio, que pode ser usado adequadamente, que podem ser acionados corretamente para auxiliar na manutenção, na organização e nos processos educativos. E quanto a isso, nós veremos mais específico na próxima aula. E depois, a terceira característica é a transparência que nós já falamos acima, certo? No qual as decisões e as ações de gestão devem ser do conhecimento público e estar disponível para todos os envolvidos. E aqui, nesse caso, a transparência aqui tem a ver exatamente com os processos administrativos. Há pouco eu falei sobre a transparência nas relações. Quando você descentraliza o poder e você convida as pessoas para trabalharem com você e você está de uma forma íntegra, transparente, verdadeira, convocando pessoas para dar as mãos a você e você dar as mãos a essas pessoas para executar trabalhos. Aqui, a transparência tem a ver com a questão administrativa, com a questão burocrática. Isso quer dizer que é preciso que o gestor lembre que, por estar em uma instituição pública, essa instituição pública deve ser gerida, administrada por documentos. E, portanto, o gestor ele nunca pode decidir algo e deixar que as suas decisões fiquem tão somente na palavra verbalizada, na palavra indicada. É preciso que haja documentos, e-mails e assim por diante. E aí, para finalizar essa aula, eu gostaria de citar um exemplo com o qual eu já aconselhei determinada pessoa, certo? Que trabalha no sistema educacional público, e a pessoa disse, olha, professor Israel, certa feita uma diretora pediu para fazer isso, aquilo outro. Eu disse, olha, eu penso que isso é problemático, isso é complicado e você tem que ter cuidado. Porque você está no sistema educacional público que é regido. E, portanto, é preciso que você seja claro e transparente naquilo que você pode e não pode fazer. Por isso, quando você precisar se dirigir ao gestor ou ao gestor se dirigir a você, essa relação ela tem que ser transparente e clara para que não surta ou não surja nenhum problema de comunicação ou de interpretação da ordem ou da orientação. Por isso, não custa nada você mandar um e-mail tratando de uma forma respeitosa o gestor e o gestor tratando de uma forma respeitosa você, e você apontando as suas dúvidas e solicitando ao gestor que, de uma maneira clara, precisa,
ele indique qual é a sua função e qual é a sua responsabilidade. A partir dessa orientação, gente, algumas questões, né, nesse espaço escolar de trabalho foi resolvido. O gestor mandou um documento respondendo cada uma das perguntas, sendo assertivo, claro, e uma situação conflitiva que poderia se tornar uma situação muito complicada no espaço escolar foi resolvido porque o gestor foi questionado e o gestor enviou, nesse caso, um e-mail para aquela pessoa e para os colegas de trabalho, deixando de maneira bem clara qual era a função e o trabalho que cada um deveria realizar. E essas três características são as três características da gestão escolar democrática participativa. A respeito desse tipo de gestão, nós continuaremos desenvolvendo outros conceitos na próxima aula, gente. E então eu quero aqui dar para vocês um até logo, porque a partir da próxima aula nós continuaremos desenvolvendo esse tipo de gestão escolar. Até lá, gente. Até mais.